Graças a Deus estamos aqui com mais um programa Escola Bíblica. Nós estamos aqui estudando aí nesse trimestre, né? Terceiro trimestre de 2023. Aqui o assunto desse trimestre, o assunto geral, né? Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? Então, como nós viver e vencer, no caso, se desviar desses males, né? Desse império do mal, né? Então, nós vamos escorrer aqui a lição de número 11, 10 de setembro de 2023, é o Dia Nacional de Missões aqui, né? Então, 10 de setembro de 2023, Dia Nacional de Missões. Então, aqui o assunto da lição, cultivando a convicção cristã, né? É isso aí. Então, cultivar essa convicção, você ser convicto de que é crente, né? Que é cristão e que não tem outro jeito, né? Você tem que estar no meio do rio, tem que nadar. É isso aí? É aquela convicção que é luta, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, né? É isso aí. Né? Sim. Então tem que lutar mesmo se quiser escapar, né? Então tem uma palavra que o anjo disse para Ló e as filhas e a mulher: escapa pela tua vida. Então é isso aí. Não tem jeito de recuar, porque se recuar, morre sempre. Sabe aquela coisa? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Então mas aqui o bicho não pega. Se você correr, se você andar no sentido correto, né? A única mudança é essa, que com Deus, se você seguir ao Senhor, você escapa. Mas mesmo você correndo no sentido natural, você não escapa, não é assim? É porque você, no sentido natural, você vai sofrer até a morte, no sentido de lutar, né? Tem aflição, né? Então, texto áureo, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades, né? Então, um negócio bem assim, um tempo bem difícil, sempre, para a gente servir a Deus, toda a vida foi difícil. Não vá pensar que teve um tempo fácil, não. Eu fico pensando até no Adão mesmo, aquela batalha, né? Até com os filhos mesmo. Primeiro que nasceu, não quis Deus, né? A pau, não quis nem conversa com Deus, né? Tá a tristeza daquele casal. Poxa, o primeiro filho nosso, depois do pecado aqui, já foi um coração maligno, né? Então isso é uma luta, né? Uma batalha grande do ser humano. Sempre vai ter essa luta. Você vê um Abraão da vida, a luta que foi o primeiro filho dele, que tinha tanta vontade de ter um filho, teve um errado, que foi, assim, de alguma forma carnal, como diz o próprio apóstolo Paulo, fala que nasceu o filho da carnalidade, né? Isso. Da carnal, e depois saiu da promessa, né? E a dor do pai, no sentido humano, estou falando. Ter que rejeitar o filho, aquela confusão toda. Quer dizer, uma luta, né? Humanamente falando, a gente tem que ter essa convicção, mas é uma maneira de andar ao contrário mesmo, né? É meio contrário à vontade da gente, né? Assim? É o que nós vamos falar aqui cultivando a convicção cristã. O que é isso?
eu comparo aqui com com o apóstolo Paulo, quando ele diz: o capacete da salvação, uma das armas do crente, né? Adquirida de Deus. Uma proteção para a mente, convicção de que é salvação e não cede isso, não dá espaço, né? Pode comentar. Essa parte de convicção é obrigatório, né, para todo cristão, ainda mais agora que nós estamos vivendo nessa época de relativismo, em que não existe verdade absoluta para muitos, né? Tudo é relativo, tudo é de acordo com o que alguém acha. E nós estamos aqui estudando essa lição que nós devemos cultivar uma verdade que não é apenas uma verdade, é a verdade absoluta. Então, para aqueles que já aceitaram a Cristo e acreditam nesses valores aqui, é hora de nos mantermos firmes, porque é isso, a convicção é você ser firme. E esse é o segredo de permanecer, né? Porque as pessoas que andam, oscilam, são levadas por qualquer vento de doutrinas, por qualquer profecia, até mesmo falsa, né? Porque ainda tem pessoas que buscam aquilo que agradam a elas. E nem sempre a palavra, nem sempre o ensino vai trazer somente essa parte de nos trazer alegria, mas pelo contrário. Às vezes tristeza, porque nós estamos sendo tratados, nós estamos sendo moldados nesse modo divino. Hoje, eu acredito que está bastante difícil, assim, porque o inimigo ele mudou muito de estratégia. E exatamente essa questão da relativismo, né? Porque antes era um pouco diferente, levava na ignorância do povo, assim, no sentido de conhecer a Deus, ele levava para a idolatria, para descrença de não buscar Deus, não ter interesse por Deus. Mas hoje ficou difícil porque Deus, o nome do Senhor, se tornou conhecido. No sentido de que existe mesmo, ficou mais provado isso, a Bíblia está mais clara, no sentido de que ela está mais distribuída, é isso aí, eu quero dizer. Está mais traduzida, distribuída, de tal maneira que não tem como mais encobrir isso, esconder a Bíblia. Então, o que ele achou, a astuta cilada dele, foi de criar esse relativismo. Não, Deus não é bem assim como está na Bíblia, não. Não precisa ter toda essas exigências, cumprir com toda essa doutrina que é escrita aí. Então, aí relativizou no sentido de não ter necessidade de obediência. Então aí as pessoas, todo mundo hoje se diz ser crente, quase todo mundo. Do seu próprio modo, né? Exatamente. Aí você vê que a pessoa não tem nada a ver com Deus, as atitudes dele, que é o que nós vamos falar aqui, do apóstolo Paulo trazendo aqui o comentarista da revista, trazendo o apóstolo Paulo como exemplo. O próprio apóstolo Paulo dizia para as igrejas ali que ele fundou, escrevia nas suas cartas dizendo para imitar, me imite, seja meus imitadores como eu de Cristo. Tudo que vocês ouviram, viram e assistiram em mim, então isso fazei dessa forma aí que está tudo certo. O mesmo Deus de Pai vai ser com vocês. Né? Então significa que se colocava como exemplo mesmo da igreja, de crente como deve ser. Então as pessoas, elas não, às vezes não pregam dessa forma, dizendo, não, vamos olhar para Cristo. Aí depois para os apóstolos, um apóstolo Paulo, um apóstolo Pedro, um João, a maneira dessas pessoas agirem no sentido, tanto aqui vai falar de moral, né? Vai falar de social, espiritual, né?
Primeiro espiritual, depois vem moral. A moralidade do homem desse aqui, e depois social, porque o social é o que está hoje, esse relativismo, ele pega as coisas de Deus e mistura com as coisas humanas. Aí parece que uma pessoa que se diz ser cristão, ele tem que ser bem bonzinho, andar, trabalhar, morrer de trabalhar para dar para vagabundo. Pião sem vergonha que não faz nada. E vê se o apóstolo Paulo não diz aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Vê lá o que ele diz. E ele, antes do 10, ele vem falando a respeito da pessoa que não trabalha, que é irresponsável. Ele vem falar que entre vocês tem pessoa aí que não quer trabalhar. Esses daí, que não coma também. Quem não quer trabalhar, que não coma também. Nós não estamos falando de pessoa doente, que não pode trabalhar. Aí quando a gente vai falar de viúva, vai lá para Timóteo e vê o que Paulo diz, quem é uma viúva. Vá lá, olhe lá. Então as pessoas, hoje eles olham para mim e às vezes dizem assim, ó, me dá tal coisa. Aí um dia desse eu disse para um, rapaz, tu não tem vergonha na tua cara não, rapaz? Um menino como tu, pedir para uma pessoa idosa como eu, tem 60 e poucos anos trabalhando, eu vou trabalhar para te dar, vagabundo? Vai trabalhar, cria vergonha na tua cara? Ah, rapaz, é assim. Porque as pessoas acham que a igreja tem que ser bonzinho, trabalhar para dar para eles. Tem gente que nasce já pensando em se aposentar, antes de trabalhar. E eu nunca, Deus, ele é testemunho do que eu vou dizer aqui, que ele está vendo dentro de mim, não adianta nem se eu mentir. Eu nunca pensei em aposentadoria. Nunca pensei nisso e não quero não estou morto. Ah, rapaz, eu quero morrer trabalhando, sempre eu disse isso. Então, o que eu estou dizendo aqui? Porque está relacionado aqui, nessa lição aqui, a questão social, né? Jesus, ele diz assim, não dá as coisas santas aos cães. O que é cães na Bíblia? Escarnecedor de Deus. O cabo escarnece, ele não obedece à palavra. Ele não quer, ele tem um Deus como que seja um Deus que vai dar tudo para ele deitado lá, e ele nunca vai morrer, nunca vai envelhecer, nunca vai trabalhar, nunca vai fazer nada, não tem responsabilidade. Então não é bem assim não. Essa questão espiritual, não vá relacionar com social, juntar isso, que nós espirituais tem que estar cuidar daquele que quer. Não quer, tá entendendo? Então tem esse lado aqui que nós temos que esclarecer aqui, as pessoas parar com esse negócio de estar associando uma coisa com outra. Uma pessoa quando precisa, ele precisa de tudo. Se eu estou precisando de você, eu vou ouvir primeiro você. As condições tuas para me favorecer. Ah, eu me sujeito às tuas condições. É, porque Deus é assim. Não, para tu vir a mim, tu tem que tomar meu jugo, né? É suave e leve, mas tu tá achando que é pesado? Não é não. Agora, para chegar em mim e descansar a tua alma em mim, eu te ajudar, tu tem que tomar meu jugo. Tu tem que amansar e ser humilde, tu vir com arrogância, eu já tá cortado. É assim. Funciona o amor de Deus dessa forma aí. A apresentação da lição e vamos aos objetivos, é isso? É. Tá. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. Segundo objetivo, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus. Terceiro, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Vamos à leitura bíblica em classe? Leitura bíblica em classe. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 até o 12. Primeiro versículo. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. O versículo 2. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos,
como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Versículo 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Versículo 5. Porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Versículo 6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Versículo 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Versículo 8. Assim nós, sendo-vos afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Versículo 11. Assim como bem sabeis que de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos. Versículo 12. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para seu reino e glória. Pois é, aqui Paulo dizendo do trabalho de noite e dia, para não ser pesado. Então, é um testemunho em todos os sentidos. Aqui espiritual, social, né? Moral, tinha moral para falar, porque ele andava dignamente. Então veja aqui, essas questões a gente está falando exatamente de pessoa maliciosa, né? Que hoje está terrível. E você vê que homens de Deus foram enganados com pessoas assim. Eu sempre cito, quando a gente trata disso aí, Josué, ele foi enganado por aqueles cabras lá, né? Não foi nesse sentido que os homens enganaram ele, no sentido de ser sustentado por ele. Mas hoje sempre é assim. Mas ali foi no sentido de não serem mortos por ele, porque estava condenado à morte e eles sabiam disso. Então eles vieram, mas enganaram como um coitadinho. Josué ficou com pena daqueles dois caboclos, todo rasgadinho. O jumento velho magro, arrumado não sei aonde, um jumento velho magro, uns pão bolorento, todo mofado. Aí disseram que tinha vindo de longe e não tinha para onde ir, andava perdido no mar. E o Josué nem perguntou para Deus nem nada, aceitou eles como... E era vizinho lá, que estava condenado à morte por Deus. O próprio Deus tinha dito que era para eles matar todo mundo naquela região lá e assumir a terra. Por quê? Tudo rebelde. Aí aqueles homens ali atrapalharam Josué. Né? Pensa no negócio que foi enrolado depois. Porque Josué fez um pacto com eles, deu a palavra, não é como hoje, né? Que no outro dia, já pensou se fosse como hoje. Cara, eu disse ontem, mas hoje eu te dou lá uma pisa, mas rapaz, não tem nada a ver. Mas naquele tempo tinha, a palavra estava dita, já era. Então assim, é só aqui para esclarecer, né? Essa questão aí que a gente falou, de pessoas maliciosas. Tem que deixar a malícia e o engano e ter essa sinceridade, como Paulo está dizendo. Deus prova o meu coração e sabe que eu não vim com vocês aqui com malícia, não. Com palavras minhas mesmo, ou de algum pretexto de avareza, de querer sugar de vocês alguma coisa.
de querer ser pesado a vocês. Não tem gente aí que ele... Aí fica difícil às vezes, a gente tem que pedir a Deus mesmo discernimento, até para ajudar quem precisa mesmo. Porque... E as pessoas às vezes julgam a gente como servo de Deus, dizendo que a gente não ajuda ninguém, que a gente não vai sair na rua, né? Porque tem muita gente aí que ele dá uma caixa de fósforo para uma pessoa, aí ele bate uma selfie, aí bota nas redes sociais. E a gente não faz esse tipo de coisa, né? Porque se fizer, o próprio Deus diz que dá com a mão direita, que a esquerda, ou a esquerda não saiba, né? Então ninguém anda fazendo propaganda, né? Mas a gente ajuda pessoas que precisam verdadeiramente, que a gente sabe disso. Tem muitos que a gente não sabe. E tem muitos que precisam e a gente fica até desconfiado. Rapaz, será que tu precisa mesmo? Porque tem que ter discernimento, porque hoje está terrível isso aí, né? Então isso aí, no tempo de Paulo existia também, tanto que ele disse para Timóteo, para ele olhar quem eram as viúvas, para poder ajudar. Porque tem umas aí que não é viúva, não. Que anda aí caçando namorado, falando da vida alheia nas casas. Ele fala tudinho disso aqui. Então, um negócio assim que a gente tem que ver quem está ajudando. Se Deus está se agradando ou tu está pegando o que Deus te deu e dando, né? Para quem Deus não quer que dê. Ou seja, Deus está... Né? Não está nessa pessoa lá, né? Não está concordando com as ações dessa pessoa e você ajudando ele, de alguma forma carregando ele na costa, né? Complicado, né? Então vamos já para a introdução. Sim, eu gostaria só de ler um pequeno trecho aqui que fala muito sobre o contexto da nossa lição. Fala assim, ó, falar de convicção, que é o tema da nossa lição, em tempos de relativismo, que é o que nós vivemos hoje, a nossa sociedade. Exatamente, essa mistura aí. É um convite para andar na contramão de uma cultura intelectual, pela qual tudo é relativo e que ninguém pode ter certeza de nada. Isso é o que se prega, isso é o que se ouve na sociedade. Então, nós já temos que saber que precisamos ter firmeza daquilo que decidimos, né? Que decidimos Jesus na nossa vida para ser o nosso Senhor e Salvador. E tendo essa certeza, depois dessa decisão, precisamos ser firmes porque nós estaremos andando numa contramão da nossa sociedade. Exatamente. E é isso que nós precisamos. Muitas pessoas, às vezes, nascem, né, e crescem dentro de movimentos espirituais na igreja e depois, quando se desligam um pouquinho da igreja, já esquece totalmente aquele contexto em que foi envolvido uma vida, né, de infância, adolescência, principalmente jovens. Então, qual é a explicação? Não tinha convicção. Exatamente. Não desenvolveu, não cultivou uma convicção naquilo que ele estava realmente dizendo que sim, mas na verdade a convicção é isso, é você ir permanecer até o fim, é você acreditar, é você ter domínio, né, daquilo que você está confessando. Então, nós... Até mesmo com relação a isso que eu falei aqui, tudinho, né? Convicção de que está certo, que Deus está aprovando, que você está agindo de maneira correta, seja espiritual, seja moral e seja social, que é a questão hoje social, né? Tanto essa questão intelectual como social no sentido de dinheiro, de ajuda, porque a maioria das pessoas hoje pode ver que as pessoas querem viver de governo. Governo não sei quem é, porque não é um homem, é nós. Governo somos quem trabalha, quem paga imposto, governo é isso. Então as pessoas
quer se debruçar em cima do governo, todo mundo. E quem vai trabalhar para sustentar esse governo? Então, você vê que tem uma coisa, uma falha aí terrível, né? Que a Bíblia não concorda com isso aí, não. Quer dizer, tudo isso você tem uma convicção de que você está no caminho certo, está agindo certo, e pode vir quem vier querer tirar isso da tua mente. Não, tu está errado porque tu deveria agir assim. Não, eu estou agindo conforme a mente de Cristo. Aqui conforme a Bíblia, conforme a doutrina. Então você tem convicção de que... Aí os homens sempre vão cedendo um pouco, aí fica errado. Você cai, humaniza a Bíblia. Traz para o social, a Bíblia é social, é humana. Aí com isso você perde o contato com Deus. Aí você relativiza tudo. Pronto, aí você perde aí a revelação do Espírito. O Espírito não está mais contigo nesse sentido aí, com isso você não tem o entendimento, a sabedoria, a inteligência de Deus e passa para a tua própria sabedoria. Aí perde tudo. É isso, né? Convicção é aquilo de você estar com Cristo e sabendo que Cristo está aprovando o que você está fazendo e você não abrir mão de maneira nenhuma, né, disso aí. Certeza. Que é o caso do apóstolo Paulo, né? Não abria mão, não. E, rapaz, pode acontecer o que acontecer, isso aqui acabou. Pode estar na frente do rei, pode estar na frente de quem for. Ele dizia a verdade e a verdade mesmo, e não abriu, não. Ele falava que sabia em quem ele tinha crido, né? Em quem ele Exatamente. estava crendo. Então é isso. Quem estava servindo. Então pronto. Então vamos já para a introdução. Introdução. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 12 ao 14. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Nesta lição, estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Exatamente. Então Paulo ele fala de a gente ser um astro, né, para resplandecer a nossa luz, né, nesse mundo de corrupção, né? Então é assim, você é uma representante do Senhor. Você não tem que ter convicção disso e Deus é com você. Ele disse, eu estou convosco todos os dias. Se você se afirmar, o que convicção até, né, fala aqui mesmo, que é você se agarrar com o Senhor. Você ficar arraigado em Cristo, arraigado na palavra. Não, estou firme na palavra. Pode dizer o que disser, pode me aconselhar como aconselhar, ou me oferecer o que oferecer, eu estou convicto que eu estou certo aqui, não vou sair da linha, não. Então, tudo que o inimigo quer que você dê uma escapadinha ali, não? Em qualquer sentido da vida, né? Que é para ele ele investir na tua vida, ele abrir uma brecha para ele entrar. Então é isso aí, vamos... Primeiro tópico, Aqui a gente pode falar aqui a palavra-chave de hoje, né? Convicção, né? Isso. Ou convicto do que está fazendo, né? Porque nem tem aqui na revista, mas é isso aí, essa palavra principal, né? Sim, vamos... Primeiro tópico. Primeiro tópico, convicção espiritual. O poder do Espírito é o primeiro subtópico. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, versículo 9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica.
Atos capítulo 16, versículos 10 ao 12. E Atos capítulo 17, versículo 1. O apóstolo Paulo, o apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado como um mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Nesse caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 ao 10. Assim, podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Mateus capítulo 7, versículo 29, 1 Coríntios capítulo 2, de 1 até o versículo 5. A gente sempre está falando aqui que, até a gente estudou sobre isso tudo, e um comentário da revista na época disse que homem gera homem e Deus gera Deus. Então, se você fala a palavra de Deus, você não tem o que meter nada teu lá. Não tem nada a ver. Não aprendi com o professor, você pode até dar um exemplo de alguma coisa, um cacho de açaí que caiu na cabeça de alguém, uma coisa assim. Você colocar uma coisa humana. Mas você tem que pregar a palavra que Deus te deu, rapaz, que está na Bíblia aqui. Então tem, ou como diz o apóstolo Paulo, o fundamento é Jesus. Ou seja, está sustentado toda a pregação, todo o sermão, em cima da palavra de Deus. Tudo tem que estar conforme a palavra. Não pode sair da palavra. Então o que é isso aí? Você comparar o que foi dito com a palavra, com a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Se está certo mesmo, né? Então, quando você tira para você isso aí, significa que não vai ter resultado de vida. Não existe, porque você pregou humanamente. Então, o homem pode até aprender, né? É uma coisa humana. Aprender mas não vai ter resultado espiritual eterno. Ele tem um resultado carnal, um conselho, ele viver bem na terra, sei lá, alguma coisa lá. Ele pode aproveitar alguma coisa. Agora, para o céu, só se for de Cristo. A base é Cristo. É isso aí. Então a gente tem que ter esse entendimento. Por isso que Paulo diz, não desprezais a profecia, ouvir de tudo retendo bem. Porque a gente não despreza, mas a gente compara, né? Examina se tem base bíblica. Não tiver. Então isso é as heresias e seitas, as seitas, né? Tem muitos homens aí dizendo que é pastores e tudo, pregador da palavra. Aí você vai discernir por isso aí, você vai entender, você vai pegar a palavra dele e comparar na Bíblia. Está fora da Bíblia, pois ele é seita, ele está de alguma forma querendo te trazer para si e não para Cristo, te levar a Cristo, porque quando eu quero que você fique bom numa doença, eu sou um médico, aí eu te passo o remédio para curar mesmo, não é só para aliviar não, para você voltar para mim, amarrar você em mim, toda hora você vir comigo, rapaz, está doendo ainda. Mais um pouquinho. Nunca que eu vou dar um remédio eficaz para sarar. É para amarrar você. Então, da mesma forma, é gente sem vergonha, esses falsos Cristo aí, falsos profetas, né? Que ele deixa você, ele não te ensina você se libertar por si mesmo. Porque é você que se liberta. Se eu te ensinar, você aprender a palavra, você vai se libertar com a palavra. Você vai se limpando pela própria palavra. Você vai ingerindo a palavra, você vai comendo a palavra, você vai se santificando, que é a mesma coisa de lavagem, se lavando, se limpando, se santificando e assim você é justificado por Deus. Você aprende isso a andar com o Senhor. Não tem condição de eu salvar você, nunca. Então,
Veja que quando eu amarro você em mim é uma coisa humana, é o que está dizendo aqui. Não gera vida. Eu vou ficar sempre olhando para o homem. E o homem não vai me salvar. É isso aí. E o foco do ouvinte sempre deverá ser na palavra, naquilo que está sendo transmitido e não no Ficar olhando para o homem. mensageiro em si ou no pregador em si, né? Porque aí você vai ficar ali alienado, né? E a palavra é que liberta, a palavra do Senhor é que nos garante. Eu sempre falo isso, que a gente não deve olhar. Porque se olhar para o ser humano, ele tem falha. Aí você quer dizer que o caba pula no buraco, eu pulo junto. Não. Não, eu não vou pular. E até eu invito ele, aquele que me ensinou, eu posso ensinar ele. A palavra de Deus é assim. Então eu aprendi, tem coisa que ele sabe que eu não sei, que Deus revelou para ele, que ele vai me ensinar. E tem coisa que Deus revelou para mim, você vê que o apóstolo Paulo, ele fala. Isso aí. E se Deus se revelar alguma coisa além disso, obedecei. Paulo diz. Ele me disse isso aqui, mas pode ter dito para você mais coisas que eu não disse para mim. Quer dizer, é isso aí. Então todos nós aprendemos uns com os outros. Sim. Eu sempre digo, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus e vocês lavoura. Aí eu sempre digo, tem hora que eu sou cooperador de Deus. Eu estou sendo um ministro, ministrando as coisas de Deus, plantando uma semente que Deus me deu numa terra, né? Que são as outras pessoas. Mas outra hora eu sou a terra e os outros estão plantando em mim. Que é exatamente, tem hora que eu ensino e tem hora que eu aprendo. É assim. Então tem que ter essa... E a gente tem que ter essa humildade para saber que nunca sabe nada. Nunca sabe tudo, porque Deus ele vai deixar isso claro na sua vida. Ele pode ser o comentarista dessa revista aqui, ele vai ter que aprender. Sempre sujeito, é um membro do corpo, ele não pode ser separado do corpo para conduzir o corpo. O único que tem esse privilégio não, essa autoridade é o próprio Cristo, que é o dono do cérebro, do corpo de Cristo. Né? É isso aí. Confiança em Deus, segundo subtópico. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, a parte A, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas, em seguida lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Atos capítulo 16, versículos 22 a 24. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Atos capítulo 16, versículo 25. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas e com ousada confiança, anunciaram a Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, parte B. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Exatamente, A coragem de Paulo, a determinação de Paulo, a firmeza de Paulo e o exemplo que ele deixa para os demais, né? É de você ficar fito em Cristo, né? Sabendo o que está fazendo, porque aí saber que não está servindo a homem, né? Porque aí você se decepciona com os homens. Se você, poxa, eu estou querendo fazer o bem. O próprio Jesus disse isso, mas não com vingança ou de alguma forma querendo resistir. O próprio Jesus falou quando prenderam ele ali, vieram com os pau, mas rapaz, eu sempre tive nas esquinas pregando a verdade para vocês, ou seja, ajudando vocês querendo salvar. Aí vocês vêm a mim com pau e pedra como se prende um salteador. Então, ele
reclamou desse lado, mas só para uma maneira de testemunhar. Mas você vê que é exatamente isso. Eles foram cantar. E Isso orar. aí arrebenta com as forças malignas. Porque você está agindo totalmente espiritual. Porque o humano mesmo ficava revoltadíssimo ali, né? Se fosse pela carne, né? Aí você vê, tem gente aí que o pastor às vezes não deu a oportunidade, o cara se desvia. Então imagina um negócio desse aqui, né? Então a gente tem que ter isso aí, todos nós passamos por isso. E a gente tem que aprender a suportar isso aí. Saber que Cristo, se Cristo está aprovando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é difícil, não é fácil não. Mas quando faz, Deus trabalha. Né? Por uma causa muito nobre, né? Exatamente. E nós somos seguidores de Cristo. Ele já nos deixou o exemplo de que a glória do homem, a glória não é aqui na terra. Não. A glória é eterna, a recompensa é eterna. Então precisamos ter coragem, bom ânimo. Aí Deus trabalha, te usa nisso aí, nessa simplicidade, entendeu? Aí como o apóstolo Paulo mesmo diz, ele disse para o apóstolo Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você permite Deus trabalhar. E não você querer agir com as próprias mãos. Então, e isso não é obrigado você sair batendo em gente, não. É no sentido da mente mesmo, você ficar revoltado. Se revoltar. Aí por que o escrito aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz, não se prive, que ninguém se prive da graça de Deus. Se privar, de alguma forma, você rejeitar, você não querer. Se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito seja contaminado. Ou seja, brota uma raiz de amargura, que é essa revolta, aí você fica perturbado. Aí você contamina os outros, que você vai atrás dos outros para combinar contigo. Rapaz, o que tu acha daquilo lá? Me ajuda aí Aí ele enfia aquilo no outro também e vai contaminando. Então isso é complicado. Aqui os meninos aqui não, foram cantar hino, quero ver. Aí enrolou. Como é que o diabo vai trabalhar numa pessoa cantando hino, todo cortado, todo machucado pelo evangelho, por causa do evangelho, sem culpa alguma? Não tem como o inimigo trabalhar. Então vamos aí. Terceiro subtópico, fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, parte A. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, a parte B. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Exatamente. Exatamente o que Paulo diz, que eles não se apoiassem em homem, mas no poder de Deus. Né? Então a fé nossa você tem que ensinar isso. Você ensinar você mesmo, convencer você e ensinar as pessoas a se apoiar nisso, no poder de Deus, na fé em Jesus Cristo e não em homem. Né? Então essa é a... Aí não adianta as pessoas te aplaudir e não aprenderam nada.
É isso aí que é complicado. A igreja, eu vou falar aqui da Assembleia de Deus mesmo, porque eu sou da Assembleia de Deus, entrou por esse caminho aí esses dias e agora está recuando. Está voltando às suas origens, né? Mas era voltando, como disse o nosso próprio presidente, na convenção que nós tivemos, a última aí, disse, colocando palhaço em cima de público. Palhaço, para fazer palhaçada. Que no sentido coisa humana, fazer graça, fazer de alguma forma, pregar coisa de homem, que não leva resultado nenhum espiritual. Então, artista de palco. Não, Deus não está atrás de artista, não, está atrás de gente que prega a palavra. Vocês são minhas testemunhas, não são meus palhacinhos, não, ou de alguma forma levar gracinha. O próprio Jesus falou isso aí de João Batista. O que foram ver no deserto? Uma vara sacudida pelo vento? Ou um homem vestido de roupas reais? Ou seja, um homem bem vestido e tal, intelectual, ou uma espécie de teatro. É isso que Jesus falou. Não isso, mas foram ouvir a palavra de Deus. É isso aí. Então a palavra, quem não quer, que fique para lá. Quem não crê, será condenado. Nós não devemos nos preocupar com isso, fazer palhaçadinha para convencer alguém. Não convence, não. Porque o que convence é a palavra. Né? Então é isso aí, né? É isso aí. Vamos aqui então para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo tópico da lição. Não
graças a Deus já estamos aí de volta. Vamos ao segundo tópico da lição. Segundo tópico da lição, convicção moral. Primeiro subtópico, retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar mentira e falar a verdade. Efésios 4 e 25. Deixar o furto e ser honesto. Efésios 4 e 28. Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Efésios 4 e 29. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Romanos capítulo 16, versículo 18. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Colossenses capítulo 3, versículo 23. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Pois é. Não, é isso aí. É sincero, andar na palavra de Deus com convicção, com a certeza de que está fazendo a coisa certa. Porque é interpretado, sempre vai ser interpretado como mesquinho, como não sendo de Deus, sendo... Mas ele está dizendo aqui, eu não tive pretexto de avareza. Avareza é dinheiro mesmo, né? De bens materiais. Ou alguma palavra lisonjeira, uma palavra que tapeia as pessoas, que engana as pessoas, que traz as pessoas para si. Exatamente. Né? Então ele, não tive isso aí, Deus sabe disso. Então Deus estando sabendo, os homens nunca vão concordar. Sempre eles vão contra a gente, achando que a gente... O inimigo vai colocar sempre na mente dele alguma coisa. Porque a gente está na verdade, e a verdade ela esclarece a mentira. Coloca luz na mentira. Aí quem é mentiroso... É exposto, né? É exposto. Aí Deus, o pessoal, quando você humaniza Deus, a Bíblia e o próprio Deus, no sentido, aí você traz esse Deus para um Deus que cuida das pessoas, humanamente falando. E não é assim. Deus, o poder dele não é para cuidar de pessoa física. Ele cuida isso para que o nome dele seja glorificado e as pessoas acreditem nele. Mas não que tenha algum valor. A carne para nada presta. Então não tem valor assim no sentido de eternidade. Então o poder de Deus ele não existe na terra. O reino do céu não está na terra para cuidar de reino de terra. É isso aí. Para suprir Então, apenas as necessidades físicas, né? Primeiro espiritual. É claro que Deus ele faz milagre, tudo, ajuda a pessoa, para que o nome dele seja glorificado. Né? E as pessoas acabam reconhecendo que ele é Deus mesmo e fez, né? Mas não que ele ensine a gente a fazer isso socialmente, humanamente. Eu sempre digo aí, direitos humanos, a palavra está certinha. Direitos de humano, de pessoa humana, não é direito espiritual. Porque o direito espiritual é outro, é o poder de Deus, é a aprovação de Deus, é a vontade plena de Deus na vida do homem. Esse é direitos espirituais. Aí você adquire direito que o diabo não tem poder sobre você. Você está armado das armaduras de Deus, a couraça da justiça, de maneira que o diabo não toque em você. Então isso é direitos espirituais. Direitos humanos é humano mesmo. Só serve para coisa da terra, para os humanos, né? Vamos prosseguir aí. O segundo subtópico,
reputação ilibada. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Atos capítulo 6, versículo 3. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, a parte A. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade de seu apostolado. Ele não procurava obter vantagens e nem honra em parte alguma. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Aos Coríntios escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 29 ao 31. A conclusão é clara: os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus para sempre. Efésios capítulo 3 e versículo 21. Que postura do apóstolo Paulo. Ele deixava muito claro que o interesse dele mesmo, de verdade, era a glória do nome do Senhor. Exatamente. E ele, nada de interesse pessoal, que ele poderia muito bem se utilizar, né, da credencial, vamos dizer assim, ser apóstolo, respeitado, cheio de conhecimento e de revelação de Deus, mas tudo que ele fazia era para glorificar o nome do Senhor. E ele sempre se diminuindo, né? No sentido de deixar isso como exemplo. É isso que João Batista disse, né? O importante é que ele cresça e que eu diminua. É para ele ser conhecido e eu não. Não é importante que eu crescer. Se eu crescer, é humano. Não serve de nada. Postura de servo. Verdadeiramente servo. Que é isso que agrada ao Senhor. O pior prejuízo para um homem é ele puxar a glória de Deus para ele. Agora, se ele não tem nada a ver com Deus, tudo bem. Mas se ele prega alguma coisa, ele envolve o nome de Deus na vida dele para gloriar-se, é o pior prejuízo que existe. Agora, se ele busca a glória nele mesmo e outros homens para ele mesmo, sem mexer com Deus, está tudo bem. Mas se ele puxar a glória de Deus, é no sentido dele aplicar, direcionar isso que ele está fazendo, o que ele está pregando, direcionar a Deus, dizendo que é Deus que está dizendo, o que está fazendo, o que está agindo, e sendo errado, antibíblico, é o maior prejuízo que pode ter. Porque vai manipular as pessoas. Exatamente, a fazer a mesma coisa. Você está ensinando a coisa, você está indo para o buraco e levando as pessoas. Bora também, é isso aí. Então eu tenho que, mesmo ainda que eu não faça, mas eu tenho que ensinar as pessoas a fazer. Essa é a necessidade, é isso que Deus quer na vida de um homem. É que ele diga a verdade, ainda que ele não obedeça a verdade. Não, mas diga para ele fazer a verdade, fazer a maneira correta que é. Agir de maneira correta, porque assim as pessoas escapam. E uma hora Deus me arruma no caminho também, eu escapo também, será? Né? Então é isso aí. Paulo, ele pregava a verdade dizendo, eu busco a ocasião, eu corto a ocasião daqueles que buscam a ocasião, para que fazendo assim eles possam ser achados assim como nós fomos achados. Está entendendo? Aqueles que buscavam fazer a coisa errada, ele disse, eu corto essas ocasiões deles, que eles criam, porque uma hora eles podem até se converter, e como nós se convertemos. É isso que ele está dizendo. É uma coisa muito séria, né? Vamos ao terceiro subtópico, bem? Sim, o adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Efésios capítulo 5, versículo 27.
Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Essas designações implicam obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 até o 23, denotam o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. 1 Coríntios 9, 27. Ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz, para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível de sua comunhão com Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Proclamando e vivendo a mensagem. Essa que é o tema central da vida de Paulo. Exatamente. E deve ser o nosso também, né? Claro, quando o apóstolo Paulo, eu sempre cito isso, ele fala aquelas cartas, tanto a Timóteo como a Tito, né? A maneira deles agir, ensinar as pessoas, exigir e escolher, consagrar homens a presbítero, ou bispo, que você queira dizer, e diácono, não significa que as outras pessoas não é para fazer aquilo lá. Não tem aquelas exigências. É claro que tem. Se não tivesse, não fosse necessário, o bispo não precisava ser irrepreensível daquela forma lá. E os diáconos e tudo também. Não. Então é para que ele seja um exemplo para os outros imitar ele. Sim. Então, que é o caso do apóstolo Paulo. Seja meus imitadores, hein? Faça assim porque é necessário ser assim. Então, seja igual eu. E aí, você está fazendo a vontade de Deus. Então, E o sentimento que nós temos em relação a isso é que quando nós amamos a Deus, nós expressamos isso às pessoas. Isso aqui é um verdadeiro amar as pessoas. Primeiro porque você vai levar aquela verdade, aquela convicção que você tem para aqueles que têm a oportunidade de lhe ouvir ou de ouvir sobre o testemunho. E ali vai estar estampado toda a sua vida, sua transparência, sua verdade, sua sinceridade, porque as atitudes falam mais alto do que as nossas palavras, né? Você está passando para as pessoas o que tu aprendeu de Deus, né? Exatamente. Então, a coisa, o amor é isso aí. Então, o amor que Jesus fala, amai os outros como a si mesmo, amai-vos aos outros e tal. Entre vocês haja esse amor, é isso aí. Que é para mim dizer, ensinar as pessoas a fazer certo. E aí, a hora que eu errar, ele pode me corrigir também. Eu ensinei ele já. Rapaz, mas tu não me disse que é assim? Tá fazendo assim? Ah, tá, não, eu vou mudar de novo, eu sei que estou errado, né? Então, é assim, entre nós vamos nos exortando. A prova de amor de Cristo foi se entregar por nós. E a prova do nosso amor a Cristo e às pessoas é nos entregarmos à vontade de Deus, é vivermos essa vontade plena de Deus, em obediência, porque enquanto nós tentarmos viver uma vida dupla, tentar passar uma boa impressão, né? Tentar passar para as pessoas uma imagem que eu não vivo, isso aí em algum momento vai servir de tropeço para outras. Vai afastar outras pessoas da verdade. Com certeza. Né? Então, isso é muito bonito quando a gente tem essa ciência. Você trabalha com a estratégia, né? Habilidade do Espírito. Sim. É por isso que eu estou dizendo que a gente não pode ceder às coisas porque a pressão social te pressiona a você agir de uma forma que Deus não tá concordando com isso aí. Não, você vai agir espiritualmente conforme Deus te orientou a fazer, a orientação do Espírito. Então não é você ser
ser malvado, não é você ser injusto. Pelo contrário, você ser justo. Então a justiça de Deus não é justiça de homem, que homem olha por fora, Deus olha lá dentro. É isso aí, entendeu? É. Vamos, terceiro tópico. Terceiro tópico, convicção social. Primeiro subtópico, bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho, Mateus capítulo 28 e 19, e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Tiago 2, de 15 ao 17. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiças. Abacuque capítulo 1, versículos de 1 a 4. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os filhos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, a parte B. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, a parte A. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho de Cristo. Tiago 4 e 17. Pois é, essas pessoas bem próximas. Você está falando aqui do pai, da mãe, aquelas pessoas ali, né, que, como um filho, né? Então, também está aí incluída aquela obediência, aquela aconchegância, aquela aproximação. Não é qualquer pessoa que você vê, você acreditar no que ele diz, é isso aí que eu bati no início aí, é exatamente nesse sentido aqui. Né? De você ver uma pessoa se apresenta de um jeito, é o capeta todinho lá e você servir. Então você tem que pedir discernimento se Deus quer que você ajude ou não ajude. Né? Eu sempre tenho dito isso, que se eu sou mordomo daquilo que eu possuo, que está nas minhas mãos, eu sou mordomo apenas. Se eu fosse dono, eu nem morria, ficava a vida inteira com isso aí. Então, se eu sou mordomo, então eu não posso usar para mim, usufruir da maneira que eu quero, carnalmente falando. Aí eu posso usar para os outros, dar para os outros. Então não é bem assim, eu tenho um controle espiritual no meio dessa história toda, social. Que eu tenho que agir conforme o Espírito manda, porque senão eu vou fazer primeiro para mim, ora. Se é o que eu posso fazer para os outros, eu dar aqui para ele fazer o que ele quer daquele dinheiro lá, que eu estou dando, no meu suor, então eu não posso fazer também? Está certo eu fazer? Não. Se não está certo para mim, está certo para ele? É isso que eu quero dizer aqui, né? Então vamos prosseguir. Segundo subtópico, dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do evangelho. Atos capítulo 20, versículo 24. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, parte B. Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas. Atos, capítulo 18, versículo 3. Acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9.
para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. É que digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Assim ele explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 e 2. Que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 11 e 12. E que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e despreendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã como contraponto claro ao espírito da Babilônia, que é oposto ao do altruísmo cristão. Pois é, aí você vê aqui que o próprio Jesus diz, todo obreiro é digno do seu salário. Se ele trabalha no Evangelho, está 24 horas trabalhando no Evangelho, que ele vive do Evangelho, os irmãos possam ajudar ele a sobreviver, claro. Você vai ver no Velho Testamento, a tribo de Levi era sustentada pelas 11 tribos. Eles não trabalhavam não, nem tinha herança, tinha nada. Né? Não tinha bens materiais. O trabalho deles era com o tabernáculo, com as coisas de Deus. Então, do mesmo jeito são os sacerdotes hoje. Aquele era o sacerdote da época e hoje, no Novo Testamento, Jesus diz, toda obreira diz, nós não precisamos levar nada. Vão, que toda obreira diz o seu salário. Ele está enviando a eu e tem um sustento. Aí Paulo fala isso em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9. Ele vai falando ali, chega no versículo 14, ele enfatiza isso aqui, que o próprio Jesus disse que quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho, tudo certo. Agora, quando você vai ver essas pessoas, que a gente está sustentando o pastor, a igreja, trabalhando, sustentando ali o pastor. Aí o cabo vai pedir do pastor e sai falando mal, ainda que o pastor dê. Aí eles, quer dizer, eles não dão nada, o pastor, que era para dar, era para ajudar, porque ele está intercedendo pelas suas almas. Ele não entende esse lado, ele acha que o pastor é um supridor de bens material. E é espiritual, não é? Paulo fala aqui, nesse mesmo capítulo aqui, se nós suprimos vocês com as coisas espirituais, é muito requerer de vós as carnais? Está entendendo? Então, nós que pregamos o Evangelho, nós estamos trabalhando no mundo espiritual para suprir as pessoas, defender espiritualmente. Aí é muito, alguém dá para nós uma banana para a gente comer, um abacate, porque para poder suprir a minha parte carnal. Se eu estou trabalhando, que é o caso do pastor, que fica noite e dia, né, intercedendo aí no mundo espiritual, brigando com os demônios por a gente. É muito a gente sustentar, trabalhar e dar dinheiro para ele comprar farinha, com peixe e açaí. Tá entendendo? Então é esse caso aí. Mas aí a gente é certo a gente dar para uma pessoa que, além de não trabalhar fisicamente, espiritualmente também não concorda com nadinha disso aqui, aí eu dar para ele, não, coitadinho, bichinho, porque está com a perna quebrada. Ah, quebrou, foi roubando. Aí, ai, fala. Sei lá, tem momento que sim, tem momento que não, dependendo do espírito, tá entendendo? É isso aí. Então, naquele momento, Deus vai te revelar se é ou não é. Às vezes está tratando com a pessoa, às vezes até um irmão. Está tratando com uma pessoa, ele não mete a mão aí não, que eu quebro a tua também. Não, rapaz, está entendendo? Então tem essa guerra espiritual
que as pessoas não entendem isso, não adianta você querer explicar para quem não entende, quem não crê. Então, quem está dentro do negócio é que se desvie, que caça jeito aí. Porque se fosse para suprir coisa na material, Jesus tinha deixado... A mãe dele tinha ficado riquíssima. Tá doido? Fazia aí umas 6 mil cabeças de boi na época, ou 20 mil, ou 100 mil, podia. Do nada ele... Mas cadê? Deixou do mesmo jeito ali. Mãe, vai se virando aí com o João, que os meninos nem querem fazer tamborete. Os meus irmãos aí, o João vai cuidar da senhora. Rapaz, é complicada a coisa. Então vamos aqui, conclusão. Conclusão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Destacam-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Sua convicção moral como reflexo do temor a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5. E sua convicção social, demonstrada pela abnegação em servir. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ratifica-se que, em nossos dias, carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Exatamente. Não tem como a gente negar isso aí, né? Precisa, quem é de Deus tem que agir conforme Deus quer. E dificilmente vai ser entendido pelos homens. É aquela coisa, quem é espiritual discerne bem tudo. Ou seja, quem está perto da gente, na mesma fé ali, aí ele aceita, né? Ele acredita, né? Sim. Ele, embora não entenda, que quem falou com Deus foi... quem Deus falou foi comigo, não foi com ele, mas ele acredita que sim, porque ele tem vezes que é com ele, e às vezes não é comigo. Sim. Então, agora quem não tem contato nenhum com Deus não vai entender isso aí. Mas não vai mesmo. Você diz, é meio que está inventando conversa. Né? Mas aí faz o quê? É assim que nós vamos continuar pregando o Evangelho, né? É isso aí? Vamos Sim. encerrar? Sim. Estamos aí encerrando o nosso programa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha aprendido. Tem umas palavras meio pesadas, né? Mas é a maneira da gente falar, porque as coisas espirituais são espirituais e carnais são carnais. Então a gente tem que aprender a separar isso aí. Aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, irmão, irmã e a si mesmo não é digno de mim. Então nós temos que agir conforme a palavra de Deus. Se alguém não gostou, faz o quê? Ou se alguém foi beneficiado, também foi na vontade de Deus. E isso nós devemos andar dessa forma. Mas que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV também, no rádio. Deus abençoe, Pai do Senhor. Amém. Amém.